Fala, jovem, ó vós que dais pão e cerveja às almas perfeitas no palácio de Osíris, dai pão e cerveja das duas estações à alma de Osíris Ani, o vitorioso diante de todos os deuses de Abitu e que é vitorioso convosco. Meu nome é Sérgio Quintanilha, bem-vindo mais uma vez ao meu canal. E hoje, como vocês devem ter percebido, vou falar mais uma vez a respeito de Livro de Mortos. Hoje, o Livro dos Mortos do Antigo Egito, da editora Madras. Eu sei que é um livro que já tem aí mais de 150 vídeos na internet, que muita gente fala, mas eu tenho uma gratidão especial com esses livros, tanto com esse como o livro tibetano dos mortos, porque falou muito profundamente comigo numa época da minha vida em que eu precisava me atentar mais para a vida do que para a morte. E eu gosto de dizer que esses livros, apesar dos títulos, falam muito mais a respeito da vida. Eu preparei algumas coisas para vocês, vou mostrar o interior do livro, o conteúdo, um pouco a respeito do que fala e deixar as minhas impressões pessoais, porque na verdade é por isso que eu tenho feito esses vídeos a respeito de Livro dos Mortos. Esse livro também pode ser chamado de Livro de Sair para a Luz, ou Saída para a Luz do Dia. Os egípcios, assim como os tibetanos, não temiam a morte. Eles viam na morte um novo recomeço, uma continuidade da vida. E eles se preparavam durante toda a vida para esse dia de transição, de passagem. Esse livro em especial é uma coleção de feitiços, fórmulas, orações, hinos e litanias. Eram escritos em papiro e adornados. Eram colocados nos túmulos junto das múmias, normalmente ao lado da cabeça do morto. O objetivo era ajudar o morto a passar pela sua viagem para o outro mundo, livrando de perigos. Ao contrário do livro tibetano dos mortos, que era lido durante 49 semanas, se não me engano, que era livro... Isso. Era isso. Depois você confere no vídeo anterior, vou deixar aqui no card para você, acabei me esquecendo. Ao contrário do livro tibetano dos mortos, o livro dos mortos do Antigo Egito, os papiros, eram colocados ao lado da cabeça do morto. E normalmente eles eram escritos pelos sacerdotes. Mas no caso desse livro aqui, desses papiros aqui, ele foi escrito pelo próprio morto, pelo Ani. Ele era um escriba, um discípulo de Tote, e ele se preocupou muito ao longo da vida dele em deixar tudo pronto para a morte. Então você vai vendo ao longo do livro as preocupações dele, algumas incertezas e algumas certezas que ele tinha com relação a isso. E a parte que eu li para vocês é uma parte que me toca muito, da importância que o egípcio dava para a comida e para a bebida, para o pão e para a cerveja, para o trigo e para a cevada. Você encontra várias referências a respeito disso, inclusive a parte em que era dado as primícias dessas colheitas para os deuses, em que era ofertado as primícias dessas colheitas para os deuses. No julgamento dos mortos, no Salão das Verdades, das duas verdades, na verdade, o Salão das Duas Verdades, o coração do morto era pesado por Anubis, através de uma pena de algodão que representava Maat. Maat é como se fosse a Maria dos cristãos, tá? Para quem estuda religião comparada, vai encontrar essa referência, inclusive. Ela era esposa de Tote, mãe de 2 deuses, se não me engano. Então, mãe de Ra.
Então você encontra essa referência também no livro, essa responsabilidade que se tinha de chegar com um coração puro, leve, livre de toda e qualquer tipo de amarra. Totti anotava o resultado e conforme o peso do coração do morto, ele era engolido por Amit. Amit é tipo uma cuca. Para quem conhece Monteiro Lobato sabe que ele tirou a referência da cuca de Amit. Era um crocodilo do Nilo com um corpo de ser humano. Os deuses egípcios tinham essa característica, né, de cabeça de animal e corpo de ser humano. Todos eles têm essa particularidade. Aí se o morto fosse engolido por Amit, ponto final, ele ia parar num lugar chamado Duat, que é o inferno, tá? Quem tinha um coração leve e puro iria para Aaru e começava a sua viagem pelo mundo dos deuses. E aqui eu vou mostrar para vocês a parte interna do livro. Ele está dividido em pranchas, tá? De 1 a 37, tem uma introdução aí bastante completa que você vai poder entender muito a respeito do livro. E é um dos livros da Madras que é colorido, ele é completamente colorido, tá? Foi todo digitalizado, os papiros foram recoloridos aqui e você encontra muita coisa bonita assim. Tá? Aqui a primeira prancha, e conforme as pranchas vão sendo apresentadas, elas vão sendo traduzidas. Então você tem as 37 pranchas com a tradução e alguns comentários, né, que se fazem necessários para entender esse processo de transição. Uma das coisas mais interessantes no processo de transição do morto é que o nível ético e moral do Egito era muito amplo, muito forte. E no período de transição do morto, ele fazia 42 confissões negativas. A ética e moral dele era obrigatória, mas essas 42 confissões negativas eram funções secundárias que deveriam ser observadas e eram muito apreciadas pelos deuses, principalmente por Maat. Essas confissões revelam um código moral e ético que seguiria para outros povos durante a história da humanidade, inclusive para os povos gregos e hebreus. A gente encontra isso muito também em outros lugares. Tem uma relevância muito grande esse livro, inclusive uma das particularidades que o ligam ao livro tibetano dos mortos é que no processo de encontrar com as divindades, você encontra com divindades pacíficas e iradas, não no conceito dual de bem e mal, mas no conceito mais amplo de que as divindades podiam ser boas ou ruins, mas elas se comportavam de uma maneira tranquila, pacífica ou irada, independente da postura boa ou ruim que ela tinha no aspecto religioso. O livro é lindo, é de uma beleza poética incomparável, e você vai junto com Anne nessa viagem de transição do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, para atingir a vida eterna. Vai contando a história, vai mostrando todas as passagens, todos os deuses, a viagem através do Nilo, e daí para frente até chegar ao Deus Sol, ao Deus Ra. Os ocultistas nadaram de braçada a partir da tradução desses papiros, porque eles puderam usar muito, inclusive, do ocultismo egípcio para desvendar algumas fórmulas, alguns axiomas. Inclusive, o próprio Pape desenvolveu o seu tarô divinatório através de muita coisa que foi traduzida
dos papiros do Livro dos Mortos. Vou mostrar para vocês a chegada de Anne Ahá. Aqui. Última prancha do livro. Livro muito bonito, barato pelo que apresenta, lindo, glossário no final para você entender algumas particularidades e também entender um pouco de cada um dos deuses. Curta, comente, compartilhe, deixe seu joinha para mim. Nos vemos nos próximos vídeos.